esclarecendo. Eu vou fazer a pergunta agora para a pastora Adriana, Biga. Tá vendo? Ele tá tudo Vamos lá. tranquilo aqui Não, com a Biga. eu tô De ouvindo. mulher pra mulher. Não, eu tô ouvindo aqui, aprendendo. Mas assim, pastora, a gente pode considerar... eu já ouvi umas teorias aí de Paulo, mas enfim... Paulo era um cara meio machista. Vamos colocar isso aí no preto e no branco ali. É verdade isso? O cara era meio, não sei, culturalmente, sei lá, origem. A cultura dele, o ensino dele, é como eu falei. Era uma cultura mesmo de que a mulher não deveria ter. Mas ele acaba tendo que assumir nos textos dele a participação das mulheres. A gente vê envolto sempre ele tendo que citar, como eu disse, né? Ele cita várias mulheres porque foi imprescindível para ajudá-lo no ministério, né? Porque o conselho que ele dava era que o cara nem casasse, né? Tipo, meio que não... quer ser um seminarista, né? Mas olha só, gente, é muito complicado mesmo, né? Pode falar, pastor. Ninguém tá ouvindo a gente não, pastor. Não, o conselho de Paulo, eu ainda acho, Samir, depois de 24 anos, eu acho que ele não tá dando mau conselho ali, não. Porque, olha, eu vou te falar, casa, marido, filho, ministério, pra mulher, já que a gente tá defendendo as mulheres, não é brincadeira, não. É só mais uma. É só mais uma função para a mulher, porque vamos aqui, né? Desculpa. Mas ele fala para os homens, pastora. Então, ele fala para os homens, e que eu acho, então, para a mulher que é versátil, né? Que tem uma visão sistêmica das coisas, que a gente vê mil coisas ao mesmo tempo, já é difícil, eu fico imaginando para o homem também, não é? Então, assim, não que a gente vai ficar, como o Paulo falou, claro que não, mas dizendo assim, ele optou, né? Foi claro que ele casou e tudo mais, já fica sempre essa polêmica, o espinho de Paulo era o quê? Eu já ouvi umas teorias pesadas. Mas ele não fala assim, eu creio que ele dá o conselho no sentido que realmente quem quer se entregar, não é? Quem quer... Eu não sei hoje, mas hoje o evangelho pede uma renúncia tão grande, não é? Imagina naquela época que tinha que se andar, não é? Quilômetros e tal. Isso que eu tô falando. Sempre quando lê um texto bíblico, se reporta ao primeiro leitor. Entendeu? O cara tinha que viajar. Uma viagem hoje, você vai daqui pro Japão em quantas horas? 12 horas. Amanhã tu tá lá no Japão. Né? Mas o cara tinha que viajar. O cara foi pra Ásia. O cara foi pra Roma. O cara viajou. Cadê a Bíblia que tem um mapinha, né? Por onde Paulo passou. Um cara que tem uma família. É complicado. Então, eu acho que o conselho que ele dá... não é um conselho contra as mulheres, mas se você quiser viver, você vai ter que, irmão, renunciar a algumas coisas, algumas paixões aí, não é? Mas Jesus também não foi muito longe, né? Tu quer ser meu discípulo? Deixa os mortos enterrar. Mas Jesus era um cara bem mais de boa. Né? Mas Jesus, quando queria ser babo, ele queria também, Quer caminhar comigo? Mas Jesus dava maior moral para as mulheres. Deitar na cabeça na pedra? Ele fala isso lá em Lucas. Pastor, mas também, assim, se você observar bem, parece que acrescentaram muitas outras ocupações. Porque naquela época a mulher tinha a ocupação do quê? Arrumar a casa, cuidar dos filhos, ou era Marta ou era Maria. Hoje em dia não. Hoje em dia a mulher já sai pra trabalhar também, né? Tem toda aquela coisa. E a gente vai ter na Bíblia, né? Algumas. A gente tem Dorcas, não é? Isso. Que foi elogiada por isso, né? A gente tem outras mulheres também que tem na Bíblia, mas realmente a gente vai acompanhando os séculos. Mas né? era cultura ou é porque realmente elas tinham que elas tinham que cuidar só da casa e não ter profissões? Então, voltando lá, né, no sábio do Provérbios 31, ele fala que tem mulher que o ideal é que a mulher, né, preparasse, costurasse, lavasse, trabalhasse. Ele diz, onde que eu vou achar essa mulher? Porque o ideal seria essa. A gente está no século XXI, a gente já tem mulheres com bastante predicados daquele, não é? Sim. Mulheres que lavam, passam, cuidam de filhos, dormem, enfim, estão atentas a tudo isso. Gente, a revelação da Bíblia ela é progressiva. Não no sentido só da escatologia. A gente tem que ver também que ela precisa ser progressiva no sentido da gente fazer... A gente não, quando prega, não tem aplicação do texto. A gente não tem que fazer aquela analogia, a gente não tem que trazer para os dias atuais. Então, assim, a gente tem, em algum momento, tem que encaixar a Bíblia. Então, as coisas também mudaram. E a gente precisa entender algumas raízes, os princípios, eles não mudam. E eu digo que princípios, eles são até interdenominacionais.
A gente tem muito católico aí que paga suas contas, né? Que é um bom marido. A gente tem pessoas que têm outras religiões que são pessoas bons cidadãos. E a gente tem cidadãos e a gente tem um monte de crente, né? Tem uma dificuldade. Misericórdia.